Então, meus amigos, tudo bem? Estamos aí para mais uma videomensagem. Vamos falar hoje sobre um tema super especial, né? Que fala-se muito do fim dos tempos, então nós vamos falar um pouco sobre o Apocalipse. Primeiro, eu queria que vocês entendessem o seguinte: geralmente quando se fala Apocalipse, muitas pessoas ligam ao fim dos tempos, ao final dos tempos. Só que na prática, a palavra Apocalipse ela não significa final dos tempos, e sim ela significa revelação. Eu vou ler lá no capítulo 1, versículo 1 de Apocalipse, para que nós possamos discutir um pouco mais e pensar um pouco mais sobre esse tema. Fala o seguinte: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, ou seja, o primeiro versículo do livro de Apocalipse. O que é importante a gente entender? João, quando recebeu essa mensagem, primeiro, quem foi o apóstolo João? Os historiadores acreditam que inicialmente João era um discípulo de João Batista. Ou seja, João Batista, um certo momento, ele veio anunciar a Cristo. Tanto que existem alguns momentos na Bíblia onde perguntam a João Batista se João Batista é o Messias, e João Batista diz: não, eu não sou digno nem de desatar a sandália dos pés. E João Batista fala que é aquele a voz do que clama no deserto que veio para preparar o caminho. E João Batista manda alguns rapazes para chegar até Jesus e perguntar se Jesus era o Messias. E acredita-se que um desses rapazes era justamente esse João, discípulo inicialmente de João Batista, e que veio mais à frente se tornar o discípulo amado de Jesus. E aí Jesus fala: olha, volta a João e fala, vede, os cegos enxergam, os paralíticos andam, ou seja, veja o que eu tenho feito. O que eu tenho feito não são obras do Messias, não são obras daquele que estava por vir, do Cristo. E com isso ele volta feliz, falando para João Batista. Mais à frente, quando Jesus estava se aproximando de João Batista justamente para ser batizado, João Batista fala para todos, inclusive João, esse João, discípulo amado, ele estava nesse momento, por ser um discípulo de João Batista, e João Batista anuncia o seguinte: eis, aponta para Jesus e fala: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A partir desse momento, João vê que aquele a quem João Batista estava preparando o caminho era Jesus Cristo. E João passa, um tempo mais à frente, a seguir o Senhor Jesus. João, sempre que você for ver na Bíblia discípulos que estavam próximos de Jesus, você vai ver falar sobre João, você vai ouvir falar sobre Pedro e você vai ouvir falar sobre Tiago. Esses eram os três discípulos que estavam mais próximos de Jesus. Só que João, ele foi chamado de um discípulo amado, algo que os outros discípulos não foram chamados. Apesar de alguns momentos ele também ser intitulado como o filho do trovão, isso mostra que João deveria ter um temperamento um pouco mais forte. Mas ele também foi chamado como o discípulo amado, ok? Por que João escreveu o Apocalipse? Inicialmente, o que aconteceu com João? João, o período pós-morte de Jesus, que nós chamamos da história da igreja primitiva, João é considerado como um dos últimos discípulos vivos. João, ele chegou a ser torturado, João chegou a ser apedrejado, só que ele não morria. Um acontecimento interessante que a história data sobre João é que um certo dia João ele foi colocado dentro de óleo fervendo em uma arena, só que João não morria. E João glorificava cada vez mais a Deus, assim como o óleo ele ia esquentando, ele ia fervendo e não queimava o corpo de João, João ia glorificando a Deus. E com isso, o que a multidão que estava assistindo, a multidão ela reparava? Ela reparava que o próprio Deus estava com João. E a partir disso eles passaram a crer em Cristo. O que o imperador ele mandou fazer? Ele mandou retirar João daquele óleo fervendo e levou João para a ilha de Patmos, para que João ficasse exilado e viesse a morrer em exílio. Lá na ilha de Patmos, João recebe as revelações do Apocalipse. Lembrando, a palavra Apocalipse, que vem do grego, tá? Não significa últimas coisas, não significa fim dos tempos. A palavra Apocalipse, que vem do grego, que escreve com um K e não com C, como é no português, significa revelação, que foi o que João recebeu do Senhor Jesus.
Assim como está escrito nesse capítulo 1, versículo 1 que eu li para vocês, que é a revelação de Cristo através do anjo, né, até João. Eu queria falar uma coisa que é importante, porque o Apocalipse, nós viemos a falar, no meio cristão, existem dois tipos de Apocalipse, tá? Existe o Apocalipse judaico e existe o Apocalipse cristão. Qual a diferença do Apocalipse judaico para o Apocalipse cristão? Os judeus, eles acreditam que o Messias ainda não veio. Mesmo existindo uma classe de judeus, que nós chamamos de judeus messiânicos, ainda assim, grande parte dos judeus acreditam que Cristo não veio. E que o Apocalipse, para eles, vai ser essa revelação de Cristo. No grego, tá? Existe uma palavra para essa aparição, para essa revelação de Cristo, que é parousia, ou parousia, que significa aparição. Especificamente, né, a aparição do Senhor Jesus Cristo. Então, para os judeus, será uma vinda de Cristo para gloriar, para reinar. E já para os cristãos, será uma vinda de Cristo exclusivamente, né, para tirar o pecado do mundo e para revelar a salvação para aqueles que creem. O que é importante, além disso, da gente destacar? Eu separei um versículo que fala o seguinte, que é o versículo 3 de Apocalipse capítulo 1. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O que é interessante da gente pensar? Isso aqui nós estamos falando do primeiro século da era cristã. Naquele tempo, a revelação que João recebeu, já se falava que o tempo está próximo. Existe uma crítica grande dos ateus, dos céticos, daqueles que não creem em Cristo, que não professam uma religião cristã, falando, poxa, já há mais de 2000 anos fala-se que o fim está próximo e até hoje não chegou o fim. Então pode ser que o fim não esteja próximo. Só que também, o que Deus fala? Que um dia para ele é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então nós jamais podemos comparar o próximo de Deus, o próximo de Cristo, com o nosso próximo, ok? Separei mais um versículo para que nós venhamos a finalizar essa introdução ao livro de Apocalipse. É importante, tá? Que nós vamos falar de forma longa do livro de Apocalipse. Terão várias mensagens para que você possa entender. Como se divide o livro do Apocalipse? Primeiro vai falar sobre essa revelação que João recebeu. Depois vai falar das cartas às 7 igrejas que estão na Ásia, que na verdade estão se referindo a igrejas que estão numa região que hoje, né, nós chamamos de Turquia. Depois vai falar sobre algumas manifestações de Deus do final dos tempos, como a abertura dos selos, que vão representar ações contra a humanidade, tá? Da ira de Deus contra a humanidade, as trombetas que serão tocadas, assim como a revelação do anticristo, o falso profeta, e o fim e julgamento de toda a humanidade. Para finalizar, eu separei um versículo lá do livro de Mateus, que fala o seguinte, do princípio das dores. Lá no versículo 14 do capítulo 24 do livro de Mateus, o capítulo 24 do livro de Mateus é como se fosse, tá gente, um resumo do que vai ocorrer dentro do Apocalipse, ou seja, do que vai ocorrer nessa revelação gloriosa de Cristo. E o que é importante no livro de Apocalipse e que se linka a esse livro, a esse capítulo 24 do livro de Mateus? Inicialmente, existe um título que chama o princípio das dores. E nesse princípio das dores fala de como será a vinda de Jesus. O princípio das dores antecede a vinda de Jesus, tá? Aí fala de guerras, rumores de guerras, mas eu vou separar ali o versículo 14, que fala: e o evangelho do reino será pregado em toda a humanidade, em toda a terra, em todo o mundo, e aí virá o fim. É necessário que o evangelho seja pregado em todo mundo para que haja o fim. É importante você estar atento a isso, porque se fala, Jesus está voltando, está próximo, os dias estão chegando, só que ainda o evangelho não foi pregado a todo mundo. Então, depende de cada um. Você que viu essa videomensagem, você para e pensa assim, poxa, será que isso é verdade? Que vai existir um fim, que vai existir uma vida após a morte? Eu te convido para nas nossas próximas videomensagens ter esse pensamento crítico e tirar as conclusões por si mesmo, se o que está cumprindo, o que tem acontecido hoje, o que aconteceu no passado, é ou não uma prova da volta de Jesus, ok? Valeu, Deus abençoe.